Udon, o macarrão que sustentou um país inteiro. Tem um som que você ouve em qualquer restaurante de udon no Japão. Um som que, para quem não conhece, pode parecer meio estranho. É o barulho de gente sugando o macarrão. Alto, sem constrangimento. Slurp, slurp, slurp. Crianças fazem, adultos fazem, idosos fazem, todo mundo. No Ocidente isso seria indelicado. Falta de educação à mesa. Mas no Japão, é normal, é até encorajado, porque sugar o macarrão não é só sobre comer. É sobre experimentar a temperatura certa, sentir o caldo junto, apreciar a textura. É parte da experiência. E quando você está diante de uma tigela de udon, aqueles fios grossos, brancos, brilhando no caldo quente, entende por que o barulho faz sentido. Porque udon não é para comer com garfo, devagar, mastigando silenciosamente. Udon é para sugar, sentir a maciez escorregar pela boca, o caldo aquecendo por dentro. É conforto líquido, é simplicidade elevada. É o tipo de comida que não tenta impressionar, mas de alguma forma consegue satisfazer completamente. E o udon não é novidade, não é tendência. É tão antigo que ninguém sabe exatamente quando surgiu. Há registros de mais de 1000 anos, mas provavelmente é ainda mais velho. Porque macarrão grosso feito de farinha de trigo, água e sal é tão simples que poderia ter sido inventado por acidente. E talvez tenha sido. Talvez alguém, há séculos, misturou farinha com água, amassou, cortou em tiras grossas, jogou em água fervente e percebeu. Isso funciona. Essa é a história do udon. A história de um macarrão tão simples que se tornou essencial, tão básico que alimentou um país inteiro, tão comum que quase ninguém para pensar na sua importância. Mas deveria. A origem do udon é nebulosa. Tem lendas, tem teorias, mas nada definitivo. Uma história popular diz que um monge budista chamado Kukai trouxe a técnica de fazer macarrão da China no século IX. Ele teria aprendido lá, durante estudos, e voltou ao Japão compartilhando o conhecimento. O macarrão que ele ensinou a fazer era grosso, simples, feito com farinha de trigo. Pode ser verdade, pode ser invenção romântica. O fato é que, em algum momento, o Japão começou a fazer macarrão grosso de trigo e chamou de udon. No início, não era comum. Farinha de trigo era cara. Arroz dominava. Então, udon era comida ocasional, servido em templos, em celebrações, em dias especiais. Mas conforme o cultivo de trigo se expandiu em certas regiões, especialmente no sul e oeste do Japão, o udon se tornou mais acessível. E com acessibilidade veio popularização. Vilas inteiras passaram a ter suas versões. Algumas faziam um macarrão bem grosso, outras, médio. Algumas preferiam textura macia, outras mais firme, quase elástica. Cada região desenvolveu preferências. E essas preferências viraram identidade. Porque no Japão, comida regional é coisa séria. Não é só sobre sabor, é sobre história local, sobre orgulho, sobre pertencimento. E o udon, sendo tão adaptável, permitiu que cada lugar criasse sua versão, seu estilo, sua tradição. Em Kagawa, no sul, o udon é grosso e firme, chamado de Sanuki Udon. Tem textura específica, deve ser koshi, palavra japonesa para elasticidade, resistência na mordida. É servido em caldo leve, ou até frio, com molho para mergulhar. Em Osaka, o udon é mais macio. O caldo é escuro, feito com alga kombu e bonito seco. Sabor mais suave, mais delicado. Em Nagoya, fazem miso nikomi udon. Udon cozido direto no caldo de miso, em panela de barro. Fica levemente duro, quase cru no centro, e é servido fervendo. Literalmente, você precisa esperar esfriar um pouco ou vai queimar a boca. Cada versão é defendida com paixão pelos locais. Sanuki é o melhor. Osaka é o verdadeiro. Nagoya é único. E todos têm razão, porque o udon nunca foi sobre ter uma receita definitiva. Foi sobre adaptar o básico: farinha, água, sal, ao que cada lugar tinha, ao que cada paladar preferia. Essa flexibilidade fez do udon comida do povo. Comida que qualquer um podia fazer, que não exigia ingredientes raros, que sustentava. Fazer udon é simples, mas simples não significa fácil. A receita é farinha de trigo, água, sal. Nada mais. Você mistura, amassa, deixa descansar, amassa de novo, estende, corta, cozinha, mas tem arte nisso. Tem técnica acumulada por gerações. A farinha precisa ser a certa, alto teor de glúten para dar estrutura. A água na temperatura ideal.
O sal, na quantidade exata. E a massa? Precisa ser amassada até ficar lisa, elástica, uniforme. Em Kagawa, onde o Sanuki Udon é orgulho regional, tem mestres do udon. Gente que dedica a vida inteira a aperfeiçoar a técnica, que amassa a massa pisando nela. Literalmente. Colocam a massa em saco plástico grosso, estendem no chão e pisam. Com os pés. Por minutos. Até a textura ficar perfeita. Não é show. É método tradicional. Os pés distribuem o peso uniformemente, criam pressão constante, desenvolvem o glúten de forma que as mãos não conseguem replicar. E você prova a diferença. O Sanuki Udon bem feito tem textura incomparável. Firme, mas não duro. Macio, mas não mole. Elástico, mas não borrachudo. É equilíbrio perfeito. Atingir isso exige anos de prática, de tentativa e erro, de entender como a umidade do ar afeta a massa, como a temperatura da água muda o resultado, como o tempo de descanso impacta a elasticidade. É ciência empírica, desenvolvida muito antes de alguém entender química de glúten ou estrutura molecular. Só através de fazer, repetir, ajustar, fazer de novo. E esse conhecimento passa de mestre para aprendiz, de pai para filho, de geração em geração. Não em livros, não em vídeos, através de prática, de observação, de anos trabalhando lado a lado. Por isso, quando você come udon em restaurante tradicional, não tá só comendo macarrão, tá comendo técnica acumulada, conhecimento transmitido, história viva. E pode parecer exagero para algo tão simples quanto macarrão de trigo. Mas no Japão, simplicidade nunca foi desculpa para fazer de qualquer jeito. Pelo contrário, quanto mais simples, mais exposto você tá. Não tem lugar para esconder erro. Com o udon, se a massa não tá boa, não tem molho que salve. Não tem cobertura que disfarce. É só você e a textura. E a textura precisa ser impecável. O udon não é só sobre o macarrão. É sobre o caldo. E aqui, de novo, cada região tem sua filosofia. No leste do Japão, especialmente em Tóquio, o caldo é escuro. Feito com molho de soja, mirim, saquê, dashi de bonito. Sabor forte, intenso, salgado. Combina com a vida urbana acelerada. Impacto imediato. No oeste, em Osaka e Kyoto, o caldo é claro. Feito com dashi de kombu, molho de soja claro, pouco mirim. Sabor delicado, sutil, elegante. Permite que você sinta o udon, não só o caldo. Nenhum é melhor. São diferentes. Refletem culturas, regionais distintas. Tóquio sempre foi mais direto, mais intenso. Cidade de comerciantes, trabalhadores, gente sem tempo. O caldo escuro entrega sabor rápido, satisfaz imediatamente. Kyoto e Osaka têm história mais antiga, mais refinada. Foram capitais culturais. O caldo claro exige paciência. Exige que você preste atenção, que aprecie sutileza. E é fascinante como algo tão simples quanto caldo de macarrão pode carregar diferenças culturais tão profundas. Mas além do caldo base tem as coberturas, e aí a variedade explode. Tem kitsune udon, tempura udon, tsukimi udon, wakame udon, niku udon, curry udon. Cada combinação cria experiência diferente. E cada pessoa tem sua preferida, sua ordem padrão, aquela que pede sem pensar. Porque udon, apesar de simples, permite personalização infinita. Você escolhe o caldo, escolhe a cobertura, escolhe até a temperatura, quente, morno, frio. Essa flexibilidade faz do udon comida democrática. Serve qualquer pessoa, qualquer ocasião, qualquer estação. No inverno, o udon quente aquece. No verão, o udon frio refresca. Quando tá doente, o udon leve conforta. Quando tá com fome de verdade, o udon com tempura satisfaz. É versátil sem perder identidade. E isso é raro. Durante muito tempo, o udon foi comida caseira, feita em casa, comida por família, sem glamour. Mas no século XX, quando a urbanização acelerou e mais gente migrou para cidades, a demanda por comida rápida e barata cresceu. E o udon se adaptou. Surgiram cadeias de restaurantes especializados. Marugame Seimen, Hanamaru Udon. Centenas de lojas espalhadas por todo o Japão. E até fora. O modelo é eficiente, mantém qualidade decente, preço acessível e velocidade. Uma tigela de udon pode custar 300, 400 ienes, $3, e enche. E é gostoso. Para estudante sem grana, para trabalhador com pressa, para família querendo refeição barata, o udon virou salvação. Mas diferente de fast food ocidental, os restaurantes de udon mantêm padrão. Massa ainda é feita fresca. O caldo ainda é preparado adequadamente. Não é o melhor udon que você vai comer. Mas é honesto, é decente. E isso criou um fenômeno interessante.
O udon se tornou, simultaneamente, comida tradicional e comida moderna, ambos coexistindo sem conflito. O udon também virou símbolo de longevidade. No Japão, é tradição comer toshikoshi udon, ou soba, na véspera do Ano Novo. Macarrão comprido simboliza vida longa. Famílias se reúnem, preparam udon, comem juntos, sugando os fios longos, rindo, celebrando. Hoje, o udon continua sendo um dos pratos mais consumidos no Japão. Está em todo lugar, acessível, confiável. E quando alguém experimenta pela primeira vez, geralmente entende. Udon não é sobre excitação, é sobre conforto. O que o udon ensina vai além de culinária. Simplicidade bem executada, tradição que evolui, essencialidade. O udon não precisa ser extraordinário, ele só precisa ser udon. E isso, por séculos, foi mais do que suficiente.